Bem, o que que diz aqui é essa outra questão? Ele fala o seguinte, né? Considerando que dentro de um recipiente há 0,01 mol de um gás a uma temperatura de 350 kelvins, ocupando um volume de 574 ml, calcule a pressão interna desse recipiente, né? Ele quer saber, aqui a pergunta é bem clara, ele quer saber a pressão, né? E aqui ele dá para a gente, né, a constante universal dos gases, o R, que no caso 0,082 atm, é por litro barra mol Kelvin, né? Então, para todo problema que envolve gás, né, ou lei de Clapeyron, a gente tem que lembrar, bom, primeiro da fórmula, né? Lembra da formulazinha de PV igual a nRT? Então, se não lembra, vamos relembrar rapidinho, né? PV, aqui no caso, que é igual a nRT, aonde P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é a constante dos gases perfeitos e T é a temperatura, né? Os dados que ele me deu foi o quê, né? Então, aqui os dados que ele me deu, o N, o número de mols, aqui é 0,01 mol, né? Então, aqui tá tranquilo, né? O mol tá aqui. Que mais que ele fala? Temperatura, tesão aqui no caso vale 350 kelvins, né? Então, ele fala pra gente a temperatura, ele também me dá o volume, né? O volume é 574. E a pergunta do problema, tá, desculpa, né? O R, né, a constante dos gases perfeitos, ele também nos deu, que é 0,082, aqui no caso ATM, né, atmosfera, por litro, mol, Kelvin, né? Então, é isso aqui. E aí, meu jovem padawan, você tem que estar muito atento às unidades, né? Então, aqui tem muita unidade, tem muita informação. Bom, aqui está em mol, beleza. A temperatura está em Kelvin, né? Eu até fiz errado aqui, né? Chamei aqui de T. Então, as temperaturas aqui, na verdade, é o K, né? Como o próprio enunciado ali diz. A temperatura está em Kelvin? Tá em Kelvin, né? Então, a gente está dentro aqui da constante aqui. O volume, aqui no caso está em ml, aqui está em litro, opa, né? Então, opa, já tem uma divergência aqui. Então, não pode ser. Então, aqui tá em ml e aqui ele está o quê? E aqui ele está em litros, tá? Então, não pode, tem que ser a mesma unidade. Então, o que que a gente tem que fazer? Primeiro, eu vou transformar esse volume aqui para a unidade aqui da constante, ou seja, 574 ml para litro. Como é que a gente transforma isso mesmo? De ml para litro, a gente multiplica por quanto? Multiplica por 10 a menos 3, né? Então, para transformar de ml para litro, é só multiplicar por 10, é só multiplicar por 10 a menos 3. Então, fica 574 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui no caso, litros. Opa, agora sim está em litros, né? 574, 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu escrever 0,574 litros, né? Lembrando que 10 a menos 3 é eu andar com a casa para cá, 3 casas, né? Então, se eu andar aqui 3 casas, põe a vírgula aqui na frente, por isso que fica 0,574. Bom, agora que eu transformei, já sei tudo aqui, agora é só colocar aqui na formulazinha e brincar de matemática, né? Então, a pergunta do problema é a pressão, então a gente não sabe quanto vale a pressão aí no recipiente, né? A pergunta é esse P aqui. O resto a gente sabe, né? É só brincar aqui, como eu falei de matemática. Então, a pressão eu não sei. O volume é quanto? É 0,574, vamos colocar aqui, igual o número de mols. Aqui ele falou que vale quanto? 0,01. A constante dos gases é 0,082 e a temperatura aqui no caso foi de 350 Kelvin, tá? Calma, não me xingue, né? Fazer o quê? É uma conta bem chata de fazer, né? Mas essas questões aqui que envolve a lei de Clapeyron, né? Essa formulazinha aqui, de fato tem uns números aqui bem estranhos, né? Então aqui vai ficar 0,0574, vamos colocar aqui. Multiplica, né? Multiplica 0,1 vezes 0,082 e 350, isso dá exato 0,287, tá? Então 0,0287 é só multiplicar isso aqui que você vai encontrar 0,0287. Aí eu pego esse 0,574 que está multiplicando aqui a pressão e vou passar para o outro lado. Como é que ele passa? Dividindo, né? Então a pressão vai ficar como, né? 0,287, né? Dividido por quanto? Por 0,574, né? Divide isso por isso, dá exatamente 0,5 o quê, né? Como aqui a unidade está em atm, né? Então a minha pressão ela vai continuar aqui também em atm, né? Então a resposta que a gente vai ter é essa, né? Ou seja, 0,5 atm de pressão, aí no caso para o gás, tá?
Então, qual alternativa que indica essa brincadeira? Aqui no caso, alternativa B de bola. Tranquilo, né?